Pessoal, a turma do Lula está em desespero total por causa da anistia. A anistia vai ser aprovada. Agora, alguém muito, mas muito poderoso, ou melhor, nem alguém, algo muito poderoso acaba de entrar na luta pela anistia. E aí, não adianta o Lula chorar, não adianta espernear, que a anistia vai sair. Você vai entender o porquê. Tem muito a ver com a fala do secretário, né, dos Estados Unidos e do próprio Eduardo Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar também é de aumento de impostos. Meu amigo, o Brasil não é para brincadeira mesmo. Prepara, você vai pagar mais caro. 2026, você vai ser sangrado como se não houvesse amanhã. Eu vou explicar o porquê para você. Outro ponto que a gente vai falar também é o Celso Amorim. Adivinha? Celso Amorim mandando recado pro Trump, depois de ter participado de um desfile lotado de ditadores lá na China, manda recadinho pro Donald Trump. Como é que você acha que o Donald Trump vai encarar isso? Eu vou te contar. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É muito importante o seu apoio aqui e a sua confiança de estar conosco aqui no canal. Muito obrigado pela credibilidade. Se você busca um canal que vai trazer informação, sabe, sempre com informação verificada para você não ter dor de cabeça, então seja muito bem-vindo. É uma honra ter você na nossa família. Mas bora de matéria? Vamos para cima. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando de impostos. É o seguinte, blog da Thalita Moema. O Lula lançou um programa Gás para Todos. E aí, esse programa Gás do Povo, na verdade, não é nem Gás para Todos. Gás para Todos é o que já existia, né? Gás para o Povo vai ter um custozinho, né? 5,1 bilhão para quem não paga impostos. Ou seja, para aqueles que já têm o assistencialismo do governo. E você, pagador de impostos, vai bancar esse programa eleitoreiro do governo Lula, vai desembolsar do seu rico dinheirinho 5,1 bilhão para bancar gás para quem já recebe benefício. O presidente Lula lançou o programa Gás do Povo, que promete distribuir gratuitamente botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda a partir de outubro de 2025. Já começa agora. O custo estimado é de 5,1 bilhões em 2026, integralmente bancado por ustedes, para você que paga, você que é trabalhador, você que banca essa República das Bananas. Na prática, o benefício substitui o antigo auxílio gás, amplia o alcance eleitoral para o governo, alcança mais gente, as famílias que se cadastrarem ali no Cade Único vão receber esse auxílio gás, deu para fazer um merchanzinho. Vem cá, filho, deixa eu contar um trem pra vocês. Deixa eu falar a real pra vocês. Vou tirar essa cena aqui, grotesca. Pra você que banca tudo isso, você não tem noção do caos que será ano que vem. Será a eleição mais cara de todos os tempos. O sistema vai gastar fortuna, bilhões e bilhões, para manter esse sistema asqueroso no poder. Tenho dúvidas disso. Então, para você que continua vivendo no Brasil, que continua no Brasil, se prepara, porque ano que vem o negócio vai ser tenso, tenso. Vamos pegar essa matéria da Rede Hits, por exemplo. Receita Federal vai rastrear aluguéis para impedir a sonegação. Sim, é o fim dos contratos de gaveta nos aluguéis de imóveis. Se você está me assistindo, você tem aquele aluguel, né? Aquele contrato de gaveta. Então, meu amigo, espera que lá vem pancada. Tá, tem gente que vai te orientar a fazer o seguinte, olha, dá um desconto de 5% pro seu inquilino, para ele não usar o seu endereço na declaração do imposto de renda. Você vai ter subterfúgios, mas vai ser dificílimo se o cara abrir uma conta bancária e der um endereço da sua casa. Se o cara abrir uma conta de telefone e der um endereço da sua casa. Se ele precisar de um comprovante de endereço para qualquer coisa. Há quem diga que até sistema de mercado livre, de entrega, vai tudo ser
interligado. Ou seja, não vai dar para você fugir mais. Segundo a matéria, a Receita Federal anunciou uma mudança que promete mexer com o bolso de milhares e milhares de proprietários de imóveis a partir do ano que vem. O aluguel sem declaração vai ficar cada vez mais difícil. Uma nova instrução normativa foi publicada na última segunda-feira, agora dia 18, né, que vai criar o uso dos dados do Cadastro Imobiliário Brasileiro. É um sistema que reúne todas as informações. Na prática, isso significa que os contratos de gaveta, aquilo que você está acostumado a fazer, vai perder espaço. E aí vai ficar quase impossível você não declarar aquele aluguel que você recebe. Então, alguém precisa bancar a conta ano que vem. Você achou que ia ficar de bobeira? Não vai. E o pior, você vai pagar muito mais. Se você sonega o aluguel, você faz o contrato de gaveta, a hora que o governo descobrir isso, ele vai pegar retroativo dos últimos 5 anos. Só que tem um detalhe. Vai ter agora uma espécie de uma tabela FIPE dos imóveis. E nessa tabela FIPE, os imóveis serão calculados sempre em valores altos. E aí você vai ter que pagar com base num percentual dessa tabela FIPE dos últimos 5 anos, meu amigo. Você pode literalmente quase perder seu imóvel se você está vendendo aí e não regularizou sua situação. Não, ano que vem vai ser punk. Espera. Quer ver outro aqui? Michele Tomazinho, né? Michele Tomazinho. Ela publicou aqui a instrução normativa 2275 de 2025, que ela modifica ali a lei complementar 214 de 2025, que é a reforma ali, né? Na prática, o governo vai fazer uma manobra sorrateira e vai dobrar o valor do seu IPTU numa lapada sem precisar nem aumentar a alíquota. Publicação, tá? Urgente, Lula vai aumentar o seu IPTU. Com a instrução normativa 2275, a Receita vai cobrar imposto sobre o valor venal de venda do seu imóvel e não mais sobre o valor venal, o valor de venda, né? E não mais sobre o valor venal. O que é o valor venal e o valor de venda? O valor venal é um valor cadastrado. O valor de venda é o valor de mercado. Eles vão calcular através da tabela FIPE o valor do mercado. Com a instrução 2275, os cartórios são obrigados a informar o valor exato das vendas de imóveis à Receita Federal. Tem que ser o exato, né? Senão vai dar divergência das contas. Esse dado alimenta o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, criado pela Lei Complementar 214 de 2025, que permite cruzar as informações com todos os sistemas de prefeituras, sem você sequer saber. E o que parece modernização, na prática, é um atalho para subir o IPTU de forma automática. Alguém vai ter que bancar tudo isso. Some-se a isso, eu peguei um vídeo aqui do historiador e arquivos, né? Ele fala sobre história. Ele falou sobre o roubo do ouro do Brasil pelos portugueses, né? Pelos nossos amigos portugueses. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e você me dá a sua opinião sobre isso aqui. Essa história de que Portugal roubou o ouro do Brasil não para em pé, não. O primeiro ciclo do ouro começou em 1697 e durou apenas 60 anos. Portugal então ficava com 1/5, ou seja, 20%. Mas como o Brasil só passou a existir de fato em 1822, naquela época o país era terra portuguesa. Portugal então era o governo que cobrava 20% de impostos, aliás, metade do que se paga hoje. Durante esse período, construiu muita coisa, faculdades de medicina de Salvador e do Rio, infraestrutura, biblioteca nacional, defendeu a costa dos ataques de franceses e holandeses, ou seja, parte dos 20% ficava no Brasil. E os outros 80% do ouro? Se Portugal ficou rico com 20%, quem ficou rico com o resto? Se Portugal tem que devolver o ouro, o que nós teremos que devolver para eles do que foi feito no Brasil nesse período? Podemos começar, por exemplo, pela língua e passarmos a falar Tupi-Guarani, por exemplo. Sou brasileiro, amo meu país, mas não posso e nós não podemos brigar com os fatos. Portugal explorou as colônias? Claro que explorou, mas explorava menos do que somos explorados hoje por nosso próprio governo. Eu sei que vão vir aqui me xingar. Pode xingar. Sou velho bastante para não dar a mínima para isso. No entanto, ouvirei com atenção e respeito opiniões contrárias. E se eu for convencido, volto atrás.
Mas, por enquanto, a lógica me dá razão. Vamos lá. Em 16 anos, o PT já deve ter arrancado mais dinheiro de você do que 300 anos de Portugal. Não tenham dúvidas disso. E aí, você se prepara. Ano que vem. Mas ano que vem. Mas ano que vem. Você vai conhecer o IBS e o CBS. Você vai conhecer o Drex. Estamos tudo fedido. Vamos lá, pessoal. Bora falar um pouquinho dos Estados Unidos, que o bicho está pegando. Ó, a matéria do G1. Juiz dos Estados Unidos impede Trump de enviar tropas da Guarda Nacional para a Califórnia. O governo do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está proibido de enviar à Califórnia, após uma decisão da Justiça anunciada nesta terça-feira, a sua Guarda Nacional. Lembra que o Donald Trump queria fazer uma intervenção federal ali. A liminar foi emitida pelo juiz Charles Breyer, de São Francisco, que vale até o dia 12 de setembro. É o resultado de uma ação movida pelo governador californiano, esquerdista, Gavin Newsom, que contesta o envio da guarda para o estado em junho para reprimir os protestos contra batidas de imigração em Los Angeles. Você lembra que teve aquele caos, tipo a guerra civil mesmo, e gente quebrando coisas? Pois é, o Donald Trump falou não. Mandou a guarda e falou, eu vou mandar a guarda para tranquilizar aqui a situação que está entrando em causa. Para justificar a decisão, o Trump invocou uma lei raramente usada que permite ao presidente federal federalizar a Guarda Nacional em caso de rebelião ou invasão, reais ou iminentes, ou quando as forças regulares não conseguem cumprir as leis americanas. O juiz considerou que o uso das tropas foi ilegal. Você sabe o que me dá raiva desse juiz? Pô, cá entre nós, o Trump foi eleito para representar o povo. Vem um juiz que não teve nenhum voto, um juiz de primeira instância, vem e bloqueia as decisões do cara, né? E aí, esse tipo de ativismo judicial já vem sendo discutido há anos, mas há anos, né, que esse tipo de ativismo judicial não deve vigorar. É lógico que o Trump já recorreu, já deu resultado. O Trump fez a mesma coisa em Washington, né? Ali em Washington, o Trump estava reclamando dos altos índices de violência. Foi só ele fazer a intervenção federal ali em Washington, acabou. Acabou. Já não tem mais homicídios, acabou. Cara, precisa de lei e ordem. Não tenha dúvidas disso. Sem lei e ordem, o negócio não anda, tá? Não manda. Bora entender isso aqui? Olha só, essa aqui é daquelas boas, mas boas mesmo. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte, olha, a redução das tarifas só vai resolver após a aprovação da anistia. E aí teve muita gente que falou, não, o Eduardo Bolsonaro tá aí maluco, não é bem assim. Pois é, o primeiro passo é a anistia, sim. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou ontem, né, na quinta-feira, que os esforços dos empresários brasileiros para tentar reduzir as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil só seria efetivo mesmo se a pressão for feita em Brasília. Eu li a matéria para vocês ontem. O primeiro passo é votar a anistia, foi o que disse o Eduardo Bolsonaro. Ele defendeu a aplicação das tarifas e sanções americanas contra o Brasil como retaliação ao julgamento do seu pai, do ex-presidente Bolsonaro. Está tendo uma crítica muito grande contra o Eduardo Bolsonaro e muita gente está chamando até de tiro no pé pelo próprio Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro está dando a entender para uma base que ele só está pensando em se defender e defender o seu pai. Tá, tem uma turminha que está acreditando nisso, mas o bolsonarista raiz, aquele defensor do Bolsonaro, ele não desceu esse discursinho não. Esse discursinho de que eles estão só tentando se defender, estão pensando no próprio umbigo, é um discursinho mais tarcisista, né, da galera do Tarcísio. Está trazendo esse discurso de que não, de que o Eduardo Bolsonaro está só pensando no seu próprio umbigo. Mas a verdade é que o Trump, ele tem suas preferências, e a preferência do Donald Trump é o Bolsonaro, sim. E teve outro caso também que chamou muita atenção. Um grupo de empresários esteve conversando com o Landau, Christopher Landau. Christopher Landau, né, ele é nada mais nada menos do que o número 2
do governo americano, né? Da Secretaria de Estado do governo americano, né? O número 3 na prática. E aí, ele falou o seguinte, olha, um monte de empresário foi procurar ele e falou, olha, vocês querem resolver? Resolvam. Com o seu presidente. É aí, o problema é aí. O problema não é com o Trump. Lá com o Trump tá tudo fácil. Para de perseguir opositores e acabou o problema. O problema é político, o problema não é técnico. Pois é, o Eduardo Bolsonaro falou, ó, tá muito claro que não é uma questão comercial. Então a melhor maneira para você solucionar isso é em Brasília. Não aqui, disse o deputado a jornalistas na manhã. Repetindo exatamente o que o Christopher Landau disse. Se votarmos a anistia, eu asseguro com tranquilidade. A gente vai sentar na mesa, a gente não, porque eu não estarei nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar será sentado em uma melhor posição junto ao pessoal do governo de Donald Trump. É o que disse o Eduardo Bolsonaro. Agora, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais disso aqui, né? Porque tá interessante da gente assistir. Saiu uma matéria agora da Record, que diz o seguinte: o poder econômico avalia se juntar à anistia de Bolsonaro para conter o tarifaço. É, meu amigo, brincadeira não. Segundo a matéria da Cristina Lemos, aqui da Record, o movimento para anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e pelo perdão ao ex-presidente Bolsonaro está ganhando um reforço de peso e vai ganhar mais reforço ainda nos próximos dias. O Centrão entrou com tudo, entrou de sola no Congresso Nacional. E agora o setor empresarial entra com tudo também. A comitiva de mais de uma centena de representantes dos exportadores taxados pelo Donald Trump, ele retornou ao Brasil com o recado de que o lugar certo para fazer lobby é dentro de Brasília, não é em Washington. A missão não colheu os resultados que eles esperavam que ia dialogar, conseguir uma suspensão do tarifaço, não conseguiram, e nem obteve ampliação da lista de 700 produtos isentos da sobretaxa. Ou seja, eles queriam ampliar a lista e conseguir um período maior, uma isenção, um tempo maior para poder negociar. No seu retorno ao país, a cúpula do setor produtivo vai encontrar com um progresso nas negociações para a anistia e vai participar junto para que a anistia seja aprovada, para depois da anistia voltar para tentar articular com o Donald Trump. Pois é, meu amigo, há uma pressão gigantesca em cima do Lula nesse sentido. E assim, eu vejo hoje a anistia como algo, assim, meio que inevitável. Inevitável. Você viu essa matéria aqui do Diário 360, ou do 360 Diário? Eu sempre me confundo. Pois é. Ministro impôs isolamento draconiano a Bolsonaro. Os policiais são proibidos de aceitar alimentos, bebidas e a medida foi considerada bem polêmica. O Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as medidas draconianas aos policiais penais responsáveis por vigiar a residência do Bolsonaro. Onde já está cumprindo prisão, né? O Bolsonaro está cumprindo prisão na sua residência, não vamos esquecer isso. Quando a gente fala na residência do Bolsonaro, dá a impressão de que ele está lá de férias. Não está não, ele está preso em prisão domiciliar. Entre as ordens está a proibição expressa de que os agentes aceitem qualquer tipo de alimento, bebida oferecida por familiares ou empregados de Bolsonaro. Acabar que vão envenenar eles, né? Uma medida que parece buscar isolar e desumanizar a relação entre os policiais e os moradores da casa. É absurdo os caras poderem ficar dentro do terreno da casa. Agora não podem nem receber nada, tipo assim, vocês não podem ter qualquer relação e qualquer laço. O Bolsonaro é tóxico, né? Essa decisão, que vai além do razoável, sugere, além de tudo, uma tentativa de impor um controle excessivo, tratando a família de Bolsonaro como uma ameaça constante, o que reforça essa percepção de perseguição política por parte do magistrado. A determinação de Moraes, que inclui ainda vistorias minuciosas em todos os veículos que saem da residência e a proibição de qualquer laço ou aproximação entre os policiais e moradores, demonstra uma postura autoritária que compromete a neutralidade do judiciário. Tais medidas, justificadas sobre a alegação de evitar uma suposta fuga, são desproporcionais e reforçam a narrativa de que Moraes utiliza seu poder para constranger e humilhar o ex-presidente.
Suas ações alimentam críticas que o STF, sobre a sua influência, age com parcialidade, extrapolando os limites da sua competência. Pois é, essa matéria foi muito bem feita e eu digo para vocês uma coisa. Hoje perdeu-se por completo a noção do que se pode fazer ou não com o Bolsonaro. A mídia manteve por muito tempo esse discurso de que o Bolsonaro não é um ser humano, o Bolsonaro é um monstro. E aí agora, eles literalmente estão deixando claro que vão tratar o Bolsonaro como se não fosse um ser humano mesmo, né? E aí, a cada dia que passa, o que acontece? Ainda vozes sensatas que estão olhando isso do lado de fora e estão falando, opa, estamos extrapolando. Então, mais cedo ou mais tarde, talvez a lógica, a razão ainda volte a tomar conta, mas por hora, não é isso que está acontecendo. Medida arbitrária contra Bolsonaro. Mas vamos lá. Cutuca a onça com a vara curta. É assim que funciona. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vou repetir. Nunca foi por incompetência. Foi por competência demais em causar o caos. O governo PT está fazendo de tudo, mas está forçando, está quase mandando uma carta pedindo para o Donald Trump mandar uma bomba para o Brasil. Nunca vi um governo brasileiro que gosta de atiçar o homem laranja lá. E o homem é doido. Vai dar ruim para nós. Dá uma olhada nessa última aqui. O Celso Amorim manda recado aos Estados Unidos durante uma viagem à China. Nada mais, nada menos, o assessor especial do ex-presidente, meu Deus, eu estou prevendo o futuro, do presidente Lula, embaixador Celso Amorim, mandou um recado aos Estados Unidos, afirmando que certos países estão, abre aspas, desrespeitando as regras internacionais. A declaração ocorreu nesta quinta-feira durante um encontro com o chanceler da China, o Yang Yi, em Pequim. Na reunião, o Yang Yi disse que o Brasil e China devem assumir as responsabilidades dos tempos e fortalecer a cooperação entre os dois países, principalmente por meio do BRICS, para salvaguardar os interesses comuns. O que vem acontecendo de uma maneira assim, um tanto até esdrúxula, né, no Brasil? O Brasil, ele vem fazendo questão de sinalizar o lado errado, né? O Celso Amorim e a Dilma estavam na China presentes num evento que marcou mais um encontro de vários líderes ditadores. E aí teve um ponto interessante. A jornalista da CNN, ela foi corrigida ao vivo pelo Lorival Santana quando ela estava falando da matéria. Falou, não, ali é só ditadores. Dá uma olhada só nesse trecho aqui, escuta comigo. A gente volta nessa edição do Prime Time com uma foto histórica aqui atrás da gente. Lorival Santana já conosco. Lorival, está começando agora o desfile militar em Pequim. Essa é a chamada foto da família, dos líderes do mundo todo. Vamos mostrar aqui, Lorival. Agora estamos mostrando imagens já do desfile que está acontecendo, que começa com essa apresentação de jovens chineses. As imagens são enviadas pela China, né? Então a gente faz apenas a reprodução daquilo que a gente recebe. Agora sim, uma foto panorâmica da praça e dando uma ideia do tamanho da concentração de pessoas que se encontram agora em Pequim para esse desfile militar. Eu não sei se dá para a gente colocar a foto de família aqui no telão para a gente dividir. Pronto, temos a foto de família, Lorival, e aqui quero chamar a atenção para dois brasileiros que estão bem agora atrás do Xi Jinping. Vocês estão vendo aí na imagem uma cabecinha branca, uma barba branca também, é o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial do presidente Lula. É exatamente esse aqui, embaixador Celso Amorim, atrás de Xi Jinping. Vladimir Putin à direita do líder chinês e lá do outro lado, à esquerda,
ao lado da esposa de Kim Jong-un, de Xi Jinping, está o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Também está nessa foto, só que um pouco mais afastada, aqui para o canto direito do líder chinês, está a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, está bem aqui nesse miolinho. Nós mostramos agora há pouco, inclusive, a imagem dela chegando para esse desfile, Lorival. Você falou líderes do mundo inteiro, eu acrescentaria do mundo ditatorial inteiro, né? Do mundo autocrático inteiro. Tem muito poucos governantes de países democráticos aqui. Qual o sentido do embaixador Celso Amorim estar lá? Bem, o Celso Amorim, e assim como o presidente Lula, são entusiastas dessa tese de contestação da ordem internacional liderada pelo Ocidente, né? Eles têm trabalhado nisso desde o início do século, né? Desde o primeiro mandato do presidente Lula, indo a Pequim, indo a Moscou e trabalhando essa ideia de que é preciso ter o que eles chamam de multilateralismo, na verdade, é a contestação dessa liderança ocidental e acompanhar essa ascensão da China como a líder dessa contestação. E aqui a gente tem golpistas recentes e antigos, tem o Lukashenko, que tem reprimido a oposição democrática na Belarus e apoiado a campanha do Putin na Ucrânia, tem o ditador de Myanmar, que derrubou a Aung San Suu Kyi, uma prêmio Nobel da Paz, que está encarcerada, está presa há vários anos já, né, em condições de saúde muito deterioradas. Enfim, tem o presidente do Irã aqui, né, que apoia o terrorismo internacional. Então, realmente se está havendo um desfile militar da China para mostrar o seu poderio militar, está havendo também um desfile de ditadores assistindo a essa parada militar, a essa demonstração de força. Nem sequer o Narendra Modi, que está no movimento, o primeiro-ministro indiano, que está no movimento de aproximação, de degelo com o Xi Jinping da China, nem ele ficou para essa parada militar. Esteve ontem na reunião da Organização de Cooperação de Xangai, mas caiu fora, porque afinal esses líderes aí vão ver aviões do modelo que derrubou um avião indiano, né, Rafale, usado pela Força Aérea Paquistanesa no último conflito entre ambos. A China apoia o Paquistão e é adversária da Índia, com a qual tem contenciosos territoriais. Então... Sim. Lorival, é a segunda demonstração de uma escolha política e ideológica do governo Lula. O próprio presidente Lula participou de um desfile militar também em Moscou, onde também só havia grupos de ditadores, e agora o embaixador Celso Amorim nessa foto, com essa característica que o Lorival Santana acaba de nos contar. Pois é, esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato da ideologia que assumiu o Brasil. Ou seja, não dá para ficar passando pano para esse tipo de coisa. Você viu que até a jornalista ficou um tanto quanto desconcertada depois da lavada que o Celso Amorim, que o Lorival Santana deu. Chegou e vral, é ditador, é isso e tal. E ela, é ditador, né? É ditador, né? Então foi isso, né? Agora olha só. China, Rússia, Coreia do Norte, Irã formam uma aliança autocrática, diz União Europeia. Você acha que eles são errados? Lógico que não. Após o desfile militar na China, os líderes da China, da Rússia, da Coreia do Norte e do Irã, que apareceram juntos em um desfile militar em Pequim, formam uma aliança autocrática desafiando a ordem baseada em regras, afirmou o chefe da política externa da União Europeia, a Kaja Kallas, nessa quinta-feira. Olha só o que ela escreveu. Enquanto os líderes ocidentais se reúnem em diplomacia, uma aliança autocrática busca um caminho rápido para uma nova ordem mundial, disse Kallas a repórteres em Bruxelas, na Bélgica. Abre aspas. Observando o presidente Xi ao lado de líderes da Rússia, Irã e Coreia do Norte em Pequim, hoje não se trata apenas de uma visão anti-ocidental. Trata-se de um desafio direto ao sistema internacional,
baseado em regras. E aí, para fechar com chave de ouro, essa brincadeirinha sem graça, dá uma olhada. A OTAN alertou para um confronto de longo prazo contra a Rússia e a China. E aqui eu não estou falando de guerra comercial. A OTAN disse que sim, a qualquer momento pode estourar uma guerra mundial. Sim, não sou eu que estou falando, viu? Não vem com lengo-lengo, que tá aqui, ó. É da OTAN. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que é o Marco Rutte, ele afirmou que a Rússia e a China estão se preparando para um confronto prolongado com a Aliança Militar Ocidental, na qual os Estados Unidos exercem o maior poder e influência estratégica. A declaração foi feita na quarta durante a inauguração de uma fábrica de munições na Alemanha. Abre aspas para que vocês vejam. A Rússia e a China estão expandindo suas forças armadas e suas capacidades em velocidade e escala, disse Rutte. Seu reforço militar aponta para uma direção clara. Eles estão se preparando para um confronto e competição de longo prazo conosco, ou seja, OTAN. Lembrando que os Estados Unidos fazem parte da OTAN, tá? Ou seja, é o maior nome hoje, a maior liderança da OTAN. Então, o bicho está pegando, o Lula já mostrou do lado que tá, e aí? Agora se segure, se prepare, prepare-se o máximo que você puder para poder, né, escolher onde você está se uma zica dessa acontece. Simples assim.